Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz seja com todos, irmãos. Bom dia. Que o seu dia seja abençoadíssimo para a glória do Senhor. Hoje aqui entramos para mais um momento de devocional. Nosso devocional das manhãs, nosso momento com Deus, nosso momento de aprendizado, de falar um pouquinho mais sobre o nosso maravilhoso Deus, do quão grande Ele é, das obras que Ele tem para as nossas vidas, dos projetos que Ele projetou para nós. Falar um pouquinho sobre a grandiosidade do nosso Deus. E hoje eu vou estar falando com vocês sobre o nosso presente. Sim, sobre o nosso presente, sobre aquilo que Ele nos ofereceu, aquilo que Ele nos ofertou, aquilo que Ele sonhou, projetou e idealizou para nós, que é a nossa salvação. Vamos lá? Então já vou iniciar orando por vocês. A nossa mensagem hoje se encontra em Efésios 2, versículo 8 e 9. Amém? Então a gente vai estar lendo aí Efésios 2, do versículo 2 ao 9. E vamos estar juntos meditando hoje nessa palavra, falando um pouquinho mais sobre a salvação, sobre a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Que presente foi esse, né, irmãos? Um presente maravilhoso que Ele nos deu. E que oportunidade maravilhosa é esta, né? Hoje, eu já amanheci ali orando ao Senhor, conversando com Ele e falando pra Ele, né? Senhor, me ensina todos os dias a ser mais igreja, entende? Do que o mundo. Mas eu vou explicar a vocês o porquê da minha oração, vou explicar pra vocês o porquê dessa sensação, o porquê desse sentimento. E eu quero muito fazer essa menção com vocês desse versículo. Amém? Vamos lá orar então, pra gente já iniciar? Glória a Deus. Senhor, eu quero lhe agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, pelas tuas promessas, por quem o Senhor é. Lhe agradecer, Senhor Deus, meu Pai, por tudo que somos em Ti. Lhe agradecer pelas ricas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Lhe agradecer, Senhor Deus, meu Pai, porque este encontro foi o Senhor que marcou com cada um de nós nessa manhã. Se estamos aqui é porque o Senhor tem nos sustentado. E eu creio que grandes coisas o Senhor tem para as nossas vidas. E grandes serão as oportunidades que o Senhor nos dará. Então eu quero lhe agradecer, Pai, porque eu sei que o Teu amor é completo, o Teu perdão é completo, a graça do Senhor é extremamente única e até que o Senhor tem nos abençoado, né? Até que o Senhor nos sustentou. Se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui para contar histórias. Se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui para poder conversar um pouquinho mais sobre o Senhor. Então, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer sobre as nossas vidas. Vamos lá? Vamos estar lendo aqui Efésios 2, do versículo 2. Oh, perdão. Desculpa, irmãos. Hoje nós vamos estar aqui lendo Efésios 2, do versículo 8 ao versículo... Eu vou estar lendo até o versículo 10, tá, irmãos? Do versículo 8 ao versículo 10, do livro de Efésios. Vamos juntos? Primeiramente, né, Senhor, nos capacita para trazer a sua mensagem, a palavra da verdade. Espírito Santo, tenha total liberdade sobre nós para que venhamos falar exatamente aquilo que o Senhor quer ministrar aos corações nos dias de hoje. Glória a Deus. Diz assim, então, Efésios 2, do versículo 8 ao versículo 9, irmãos, sejam todos bem-vindos. Diz assim, irmãos: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorifique, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus nos preparou antes para nós as praticarmos, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a salvação. Então eu quero desde já dar um bom dia a todos os nossos irmãos que estão entrando aqui com a gente nessa live. Agradecer muito a oportunidade de estar com vocês. E vamos à palavra. Glória a Deus. Irmãos, que a salvação é um dom de Deus, todo mundo já sabe, né? A salvação, ela nos foi dada por meio de Cristo Jesus, numa morte de cruz. E pela graça que uma vez nos foi dada, nós tivemos esse direito, né? Deus nos permitiu ter este direito.
Já sabemos a história por trás da crucificação e os porquês, os motivos a qual Jesus e Deus nos permitiu ter. Além da salvação, ele nos deu direito a termos contato direto com ele. Antigamente, na antiguidade, havia um templo. E os templos, eles tinham um véu. E esse véu separava o homem de Deus. Para entrar no Santo dos Santos e ter contato diretamente com Deus, era necessário diversas práticas, né? Tínhamos que nos limpar, não era de qualquer forma que poderia entrar no lugar do Santo dos Santos, não era qualquer pessoa que poderia adentrar naquele lugar, porque a glória do Senhor era muito intensa. E qualquer falha, qualquer erro, se você não tivesse uma santificação para ter todo aquele momento, você poderia perder a sua vida ao entrar no Santo dos Santos. Então, quando Deus, ele nos permitiu ter acesso direto a ele, com a morte de cruz, vinda diretamente do seu Filho amado Jesus, ele nos deu a capacidade de poder conversar com o Santo dos Santos, sem intermédio de outras pessoas, né? Porque naquela época, para você fazer um grande sacrifício, para você poder fazer alguma coisa, algum propósito, você falava com o sacerdote, ele se consagrava, ele se santificava e levava até o Santo dos Santos, que era Deus. Hoje em dia, nós podemos jejuar, e não precisamos de um sacerdote para isso. Hoje em dia podemos ajoelhar na porta do nosso quarto, dentro do nosso quarto, na nossa cama, dentro dos banheiros, né? E poder orar e conversar diretamente com o Senhor. E não precisamos literalmente de um auxiliador para isso, porque ele já nos deu o principal auxiliador, que é o Espírito Santo, que habita no meio de nós, né? Que pela tua graça, pelo teu amor constante, ele nos deixou para cuidar, guardar, zelar, transformar, edificar, nos direcionar. O Espírito Santo, ele é aquele sexto sentido, que às vezes você quer fazer alguma coisa e você sente, melhor não. E muitas vezes alguém fala assim, nossa, tem um sexto sentido em mim, que quando eu vou fazer alguma coisa, eu sei que não tá errado, parece que alguma coisa me incomoda. Sim, o Espírito Santo, ele nos incomoda para que não venhamos cometer erros, né? Ele nos constrange depois de um erro para entendermos o peso daquela situação, para que não venhamos pecar mais, para que venhamos reconhecer e entender que aquilo foi errado, para que venhamos literalmente ter um arrependimento sincero. Então ele nos constrange através daquilo que nós fizemos de errado. Bom, já conhecemos a morte de cruz e agora entendemos um pouquinho também do porquê a morte de cruz foi necessária. Então você tem agora acesso diretamente a Deus e você tem um consolador que ele deixou com você para caminhar com você nesse grande presente chamado vida. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas enfermidades, as nossas transgressões. Tudo foi levado em um corpo santo, entregue em um corpo santo. Jerusalém éramos nós. E muitas das vezes nós somos Jerusalém, lá no fundo. A salvação de Deus, ela é um dom dado por Deus. Um presente celestial que o Eterno, de forma gratuita, nos deu. Mas na verdade não foi de uma forma tão gratuita assim, né? Porque nós fomos comprados e foi pago um alto preço por nós. Uma humanidade que muitas das vezes descredibiliza o ato que foi feito pela humanidade, para a humanidade, né? De Jesus para a humanidade. De Deus para a humanidade. E nós vemos essa descredibilização da fé, né? As pessoas zombando da situação, muitas das vezes no carnaval. Né, onde vemos pessoas com seus carros alegóricos contando a história e mostrando muitas das vezes o inimigo como um vencedor e Cristo como um profeta abatido, zombando do ato de cruz, zombando da fé, zombando daquilo que ele fez por mim e por você. Nós recebemos, através aqui, né, do livro de Efésios, vemos que a salvação ela não é recebida porque nós somos incríveis, porque nós somos bons, porque nós somos ricos, porque nós somos... Não, ela é recebida por meio da fé, por meio da graça, né? A paz, pastor Maurício, seja bem-vindo. Irmãos, paz do Senhor, viu? O irmão Carlos também tá com a gente, paz do Senhor a todos os nossos irmãos. A salvação de Deus, ela é um favor imerecido. Porque se nós formos olhar, irmãos, nós não somos merecedores da graça do Senhor, do amor do Senhor, da misericórdia dele. Nós, seres humanos, somos tão errados em tudo que nós fazemos. Muitas das vezes nós estamos dentro de uma igreja, mas nós somos um mundo dentro da igreja. E quando estamos no mundo, continuamos sendo um mundo lá fora.
Muitas das vezes nós nos apegamos a um ato de a salvação ela vem por eu estar indo no culto. E esquecemos que a salvação ela não vem por você estar em 2 horas de culto. O que muda em você é o relacionamento que você tem com Deus. E precisamos buscar isso todos os dias. O fato de você ir para a igreja todos os dias não significa que você é salvo. A fé sem obras é morta. E a obra sem fé é a mesma coisa, você entende? Estar na igreja, participar de um corpo, mas estar morto espiritualmente, não te faz ter uma conexão geral com Deus, entende? Nós buscamos todos os dias, irmãos, nos santificar, porque ninguém é 100% santo. Eu erro, você erra, nós pecamos. Nós somos pecadores. E na Bíblia vai falar isso. Não existe no mundo um que seja são, né? Somos todos pecadores. E lutamos todos os dias para obter essa graça que nos foi dada através de uma morte de cruz. A salvação, ela vai muito além do pós-vida. A salvação do Senhor, quando você começa a caminhar com Cristo, você entende que a salvação dele, ela também lhe permite, nos dias atuais, no seu presente, ter em diversas áreas a salvação que vem dele. Para o seu casamento, para a sua carreira, para dentro da sua casa, para dentro do seu lar, para a tua própria vida, né? Deus te deu salvação de uma doença, você foi salvo por meio da graça, foi curado por meio da graça e hoje você tem vida. Você foi salvo por meio da graça, você foi transformado por meio da graça e hoje você é uma nova criatura. Você foi salvo, sua família foi salva por meio da graça, transformadas por meio da graça, edificados por meio da graça. E hoje você tem um lar estrutural, um lar funcional. A salvação que vem de Cristo é exatamente o que fala lá em Mateus 6:33. Nós vamos buscando cada vez mais o reino dos céus e a sua justiça, buscando mais o nosso momento com Deus, buscando mais o nosso relacionamento com Deus, e a salvação dele vem para todas as nossas outras áreas, porque de todas as outras áreas ele acrescenta. Então ele acrescenta para a tua vida, para a tua saúde, para o teu ministério. E tem muitas pessoas, irmãos, dentro das igrejas que estão mortas espiritualmente. Você vê o semblante dela é o mesmo. Ela entra no culto, ela sai do culto e nada muda. E lá no mundo, ela continua sendo o mundo. E hoje, de manhã, eu fiz essa oração para Deus. Eu estava ali deitada na minha cama, meu esposo foi trabalhar. E eu conversando com Deus, e me veio muito essa música, Jerusalém e eu, né? E eu falei para Deus, Senhor, por mais que nós não queremos errar, e queremos sempre estar 100%, né, nos santificando, todos os dias nós erramos, todos os dias nós falhamos. Nós tentamos todos os dias lutar para sermos diferentes. E por meio do Espírito Santo nós mudamos muitos hábitos ao longo da nossa vida, mas sempre falhamos, sempre erramos. Quantas vezes nós dizemos que confiamos em Deus, mas desacreditamos em alguns obstáculos? Tem algumas situações que nós olhamos e falamos, Senhor, tá tão difícil que parece que o sonho não é mais real e nós buscamos outras portas, sendo que a primeira porta e a única que importava era Ele. Porque foi dele que veio a palavra, foi dele que veio o decreto, foi dele que veio o propósito. Pra mim e pra tua vida. Pai Jorge, a paz Lia. Mas o Senhor, estou bem, irmãos, graças a Deus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Bom dia. E foi uma dádiva que Deus nos deu, nos providenciou por amor a nós. Ele entregou o seu Filho unigênito, que foi como um cordeiro mútuo ao matadouro, porque Jesus, ele sabia tudo que ele ia passar por mim e por você. E teve um momento em que ele sabia que a dor ia ser tão intensa que ele pediu para Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas em todo o tempo ele nos mostrou obediente ao propósito. Ele não fugiu da missão. Perdão. Nós merecíamos a morte, mas por amor incondicional, Deus decidiu enviar o seu único filho para morrer em nosso lugar, carregar a nossa culpa. E por que eu trouxe a palavra de salvação? A salvação, irmãos, nós sabemos que ela é algo individual. E nós precisamos ter esse despertar. Não é tempo de parar de falar do céu, né? Cristo vai voltar. Ele vai resgatar a igreja. E o que nós precisamos não é estar de domingo a domingo na igreja, né? Porque tem gente que só vai no domingo. Tem gente que vai todo culto. Mas o que nós precisamos é realmente ter uma vida com Deus, um relacionamento com Deus. 2 horas de culto não é sinal de que você é salvo.
Aquilo que você faz é o sinal de que você é salvo. Porque nós vemos pessoas no culto assim. Olha pro lado, olha pro outro, fica horas no celular. Desconectados. O que nós precisamos, irmãos, é ter literalmente um despertar. Jesus está voltando. Ainda há muita coisa para ele fazer na minha vida aqui na terra. Eu preciso me despertar, porque eu sei que tem coisas que ele fará para mim, por mim, mas tem coisas que eu preciso fazer também. Ele me deu direito à salvação, já foi pago um alto preço para isso. Por meio da graça e pelo meio da fé, eu consigo alcançar. Mas eu preciso me despertar num relacionamento com ele. Eu preciso orar mais. Eu preciso me consagrar mais. Eu preciso me santificar mais. Eu preciso jejuar mais. Eu preciso ler a Bíblia. Hoje em dia, nós vemos um grande número de pessoas lendo devocionais em livro e esquecendo que o devocional, ele é um direcionamento. Ele é um auxiliador para a tua obra, mas a Bíblia, a palavra, ela é o ponto mais forte. Não troque a tua Bíblia, não troque a tua palavra por um devocional diário. Por quê, Juliana? Porque a palavra do Senhor é o que te instrui, que te liberta, que te corrige, que te transforma. O devocional te auxilia na sua fé, te auxilia a ter compreensão sobre uma mensagem. Mas, os livros são bons, eles são edificadores também, mas o maior edificador e o alimento para a tua alma é encontrado aqui, nesse livro. Chama Bíblia, é a palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida, para a nossa edificação diária, transformação, alimentação da nossa alma. É o que nos dá fé, esperança e renovação. Esse livro, a Bíblia, a boca de Deus para o povo. Um devocional diário, como um Café com Deus Pai, entre outros, eles são muito bons, irmãos. Sim, são maravilhosos, mas para te auxiliar, não pode ser trocado pela Bíblia. A Bíblia ela tem que estar no seu devocional diário, tá? Tanto que lá no Café com Deus Pai, quem tem um livro, ele mostra, o versículo do dia para você ler, faz uma explicação, e lá embaixo tem leitura bíblica de hoje, que tem ali uma reflexão também baseada no texto que você leu. Então é importante, irmãos, quando você for fazer um devocional, mesmo que seja em livro, você faça por completo. E entenda que eu não posso trocar um livro. Entende? Isso aqui é muito importante para sua vida. Essa palavra, ela te liberta do jeito que ela tá aqui, sem distorção. Porque sim, tem muitos devocionais, irmãos, que distorcem muita palavra para colocar você no centro, quando na verdade o centro sempre foi Deus. Se você for ler de Gênesis a Apocalipse, o centro é Ele. Nós somos instrumentos, nós somos filhos, nós somos servos. O propósito sempre é dele, a glória sempre é para Ele. Para Ele são todas as coisas. A Bíblia nos mostra que nunca foi sobre nós, nem sobre o que nós devemos fazer, mas é tudo sobre Ele, para Ele, por meio dele, para a graça dele, para que o nome dele apareça, para que o nome dele seja glorificado, para que a honra seja dada a Ele. Glória a Deus. Entendemos isso? Precisamos nos posicionar para conseguirmos alcançar aquilo que nos foi dado. Tem muitas igrejas que hoje em dia, elas pregam o fato de você dar o seu dízimo e a sua oferta, o fato de você frequentar os cultos todos os dias, que a salvação é dada por isso. Não. A salvação é dada por meio da graça, não por meio das nossas, muitas das vezes, obras. Porque tem gente que tem muitas obras, mas em si, as intenções não são para glorificar o nome do Senhor. São para se vangloriar, Paz do Senhor, Renato. Paz do Senhor, Pri. Paz do Senhor, Alex. Então nós não podemos esquecer, de que precisamos ter uma vida com Deus para alcançar a salvação. Isso hoje em dia não é pregado nas igrejas. Hoje em dia você dentro de muitas igrejas, irmãos, por conta do engano e por ser mais fácil, você paga e a pessoa ora por você. Você paga e um profeta jejua por você. Você paga e você consegue comprar o seu lugar no céu. Mas eu posso dizer uma coisa? Tem coisas na sua vida que só vão mudar quando você se posicionar em oração. Tem coisas da sua vida que só vão ser frutificadas quando você se posicionar na sua vida com Deus. Hoje em dia, nós vemos a fé, e a vida com Deus, ela ser um canal, como eu posso falar, de compra e venda. Você compra pela sua revelação. Você compra pela unção. Você paga e compra o ministério. Hoje em dia a gente vê isso nas igrejas. Pastores cobrando fortunas. Irmãos, eu sei
que tem pastores que moram longe. Às vezes precisam pegar um avião para ir para outras cidades. Tem uma equipe que vai com eles às vezes e isso custa dinheiro, né? Mas hoje em dia nós vemos assim, ó. Eu cobro tanto para trazer revelação para sua igreja. Eu cobro tanto para orar na sua igreja. Eu cobro tanto. E não tô falando assim porque a pessoa precisa do dinheiro para poder fazer a viagem. Mas é para ser usada. Hoje em dia os ministérios estão sendo pagos. Se você... tem igrejas que unge, tá? Olha, pra mim te ungir a pastor é tanto. Pra mim te ungir a missionária é tanto. Pelo valor da hierarquia é um pouquinho mais barato, um pouquinho mais caro. E hoje em dia, irmãos, as igrejas estão assim. Cheias do mundo, mas mortas espiritualmente. A salvação precisa ser pregada. A palavra da verdade precisa ser pregada. Jesus está voltando, irmãos, e não tem mais tempo de você ficar assim, ó, dormindo. É tempo de se posicionar. Estamos vivendo os últimos dias da Terra. Então é tempo de se posicionar. Talvez Jesus volte daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5, 6, 10 anos. Porque não sabemos o dia nem a hora. Mas sabemos que em breve ele vem. As profecias estão começando a se cumprir cada vez mais, de forma mais rápida, né? E num piscar de olhos tudo pode mudar. Os céus, a terra, a natureza estão anunciando que Jesus está para voltar. E breve ele voltará. Breve ele virá. Né? E nós vemos, irmãos, que hoje em dia Deus ele tem muitos planos para nós, muitas promessas. Mas a maior promessa de todas, irmãos, é a nossa salvação. Essa foi a maior promessa. Deus ele não morreu por mim ou por você para te dar casa, para te dar carro do ano, para te colocar em um bom trabalho. Óbvio que ele nos proporciona isso, ele nos capacita para produzirmos riqueza, ele nos capacita para conseguirmos alcançar os nossos sonhos, nossas metas. Talvez você tenha pedido para Deus uma casa própria e ele vai te ajudar a conquistar. Só que o nosso maior propósito é a salvação, a gente não pode esquecer. Não está na vida aqui, está na vida lá. Hoje em dia a gente parou de falar do céu, né? A gente ouve dentro das igrejas tantos pregadores pregando sobre conquistas e bens materiais e não sobre posicionamento, sobre renúncia. Hoje você não vê sobre renúncia, hoje você vê muito pouco. Se algum pregador fala sobre renúncia, posicionamento não é mais pregado. Quando nós fazemos lives falando sobre o amor do Senhor, sobre a graça, sobre a misericórdia, sobre as conquistas, sobre as promessas, a live enche. Quando nós falamos sobre renunciar, sobre transformação, sobre posicionamento, as lives ficam com pouco público. Por quê? Porque a verdade hoje, ela não é aceita. O que é distorcido é mais bonito, cabe ao coração. O que é distorcido, que me ensina que eu vou conquistar tudo na vida e tenho a salvação e não preciso mudar nada em mim, é o que ganha. É o que as pessoas investem. Se você entrar em lives de pregadores, irmãos, as metas deles são estabelecidas por coisas grandiosas. É aqueles Zeus, o Chapeuzinho, é o Leão. Você vê as pessoas pagando coisas grandes só para que a pessoa fale o nome dela na live e fale: seja bem-vindo, fulano. Deus te ama. Entregue uma palavra, faça uma oração. Porque hoje em dia o evangelho está sendo muito assim. Quanto mais você paga, mais Deus me usa para falar com você. Paz de... Isso é muito estranho, né, irmãos? A paz, Davidson. Isso é muito estranho. A esperança, ela não é um sonho, mas a oportunidade de ser transformados. E quando nós somos transformados, vivemos o sonho de Deus para nós. Deus tem grandes sonhos de salvação para a tua vida. A salvação da tua casa, a salvação do teu ministério, a salvação da tua família, a salvação do teu trabalho. Deus, ele é a salvação para a tua vida. E não só no pós-morte, mas também na vida. E o que nós precisamos é posicionamento para alcançarmos essa salvação que toca em todas as áreas e principalmente em nós. Jesus, ele é a nossa salvação, irmãos. Se nós formos ver, quando nós conhecemos Jesus, nós somos tão transformados por ele. Quando eu olho o meu passado e olho para agora, eu falo para Deus: obrigada, Jesus, porque eu não sou 1/3 do que eu era. Jesus nos salva todos os dias. Nós somos a primeira essência desse jardim, né? Do bom perfume do Senhor. Nós somos um jardim particular do Senhor. E em breve ele virá fazer a colheita.
E o que nós estamos semeando nesse jardim? É tempo de nos analisarmos, irmãos, de tomarmos um posicionamento. A Páscoa, ela tá chegando. Para muitos, a Páscoa ela é um simbolismo de ovos de Páscoa, de doce de chocolate. Mas ela não se trata disso, né? Estamos a poucos dias de viver a Páscoa. E a Páscoa, ela trata-se exatamente disso, da ira de Deus que veio sobre aquele que levou sobre si todas as nossas transgressões. Jesus. Trata-se da morte do Senhor, trata-se da entrega de alguém por um mundo. De alguém que não precisava sair da onde estava, né? Porque se você for ver, irmãos, ele vivia nos céus. Ele vivia o melhor que existia lá. Mas por amor, ele se entregou por mim e por você, para nos dar a salvação pós-vida e durante a vida. Por amor, mesmo sem merecermos. Para nos dar acesso a Deus e para nos deixar o Espírito Santo dele, para que não nos sentíssemos sozinhos aqui. Para que tivéssemos um consolador, um alívio, um direcionador. De todas as pessoas que já passaram na terra, irmãos, certamente Jesus era o único que não merecia sofrer o que ele sofreu. Que não deveria passar pelo que ele passou. Mas ele escolheu sofrer em nosso lugar, para nos mostrar a oferta de rendição e renúncia que ele teve por nós. Ele veio ao mundo e ele serviu. Serviu a Deus e serviu a nós. E ele nos mostra que nós temos que ser que nem ele. Não, o ato de você servir um irmão, de você auxiliar um irmão, de você ajudar um irmão, é um ato de você estar andando como Cristo agiria. Mas hoje em dia, nós olhamos para as pessoas e nós não queremos ajudar, nós nos preocupamos muito com nós mesmos. E a nossa maior obra é ajudarmos, a servirmos uns aos outros. Eu não tô falando de você ser escravo de alguém. Eu estou falando de você auxiliar, sabe? Ser uma pessoa que pode ajudar ali, que pode cuidar de uma vida, que pode administrar ou servir até mesmo nos templos da igreja, né? Ajudando a limpar a igreja, ajudando na escolinha, ajudando na liderança de algum ministério, ajudando a cuidar das crianças, né? O ato de servir. É tempo de recebermos com alegria esse presente que foi a salvação e entendemos que ela não é feita de qualquer forma, que ela é um ato individual e que o que eu faço importa sim. Não é porque o pecado hoje em dia no mundo não é mais pecado, é tudo bonitinho, que eu tenho que entender que o nada a ver pro mundo é ok, perfeito. Não. O nada a ver pro mundo, o pecado, ele continua sendo pecado. Ah, mas hoje é muito normal, hoje é muito comum. Mas não é porque é normal, não é porque normalizaram, não é porque é comum que o pecado mudou. O pecado continua sendo pecado. O mundo tenta te corromper. O mundo tenta te distrair. O mundo tenta te afastar do maior propósito que está em Deus. Tá? Então precisamos estar sempre, atentos, irmãos. Vigilantes. Em constante oração. Seja grato hoje por tudo que o Senhor já fez por você. Ele lhe deu direito a uma nova vida a partir de um encontro. E tudo mudou. Quando nós nos encontramos verdadeiramente com o Senhor e levantamos a mão e dizemos: eis-nos aqui, Senhor, estamos aqui, nós voltamos ao caminho do Senhor, ou Senhor, eu aceito Jesus como meu único suficiente Salvador, uma nova vida começa a partir daquele momento. Obviamente que nem tudo no mundo físico muda, mas no mundo espiritual esse passo é gigante. Há até festa no céu. Viu? Pois só por meio dele podemos esperar a esperança de dias melhores. Entenda que o objetivo do Senhor para a nossa vida em Jesus é não sermos mais o mundo, mas sermos como Cristo, sermos novas criaturas, né? Se eu falo para Jesus que eu sou um servo de Deus, mas eu ajo como o mundo, como pregar ao mundo sendo como o mundo? Me corrompendo como o mundo. Entende? Eu prego para o mundo sendo a diferença do mundo. Então eu vou contramão do mundo. Ah, Juliana, desiste de orar. Eu não desisto de orar, vamos orar.
Juliana, desiste de ler a Bíblia. Não desiste de ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Distorce a palavra, porque assim você consegue alcançar multidões. Eu não preciso distorcer a palavra, porque se é o evangelho que liberta, porque eu vou distorcer aquilo que Deus já escreveu de forma tão perfeita, né? Precisamos ter a mente de Cristo e sermos renovados todos os dias. Como é ter a mente de Cristo? É tentar agir ao máximo como Ele agiria. Entende? Estender a mão. Fazer as obras que Ele faria. Não tô falando de, nossa, curar pessoas, de ser uma divindade, irmãos. Não estou falando disso. Eu estou falando de todos os dias fazer um pouquinho mais. Você via? Jesus, onde chegava, Ele fazia diferença. A presença dele ali nos ambientes era a diferença. Se nós não conseguimos levar a presença dele para os lugares, como somos nós? Né? Como estamos nós? Porque todos os dias eu peço para Deus, Senhor, enche-me de ti até que eu possa transbordar da tua presença. Para que onde eu colocar os meus pés ali, as pessoas sintam uma coisa diferente. Uma sensação de paz, de aconchego, de cuidado, de zelo. Que é a tua presença agindo em mim. E que as pessoas elas sintam essa vontade de conhecer mais quem é o Senhor. E queiram acertar o Senhor por quererem sentir mais daquilo que elas estão sentindo porque eu estou ali. Que é a presença que transborda. Né? Que lindo, Jaque. Ó, a Jaque, irmãos, ela colocou assim, ó. Fui no final de semana para a igreja e eles tinham uma festa chamada De Volta à Casa do Pai. Ô, Jaque, é tempo de voltar. O pai te espera como o pai do filho pródigo. Ele não vai julgar. Ele não vai te acusar. Ele não vai apontar os seus erros. Ele só quer que você volte. Porque o primeiro passo, irmãos, é irmos a Deus como nós estamos. A transformação, ela vem de Deus. A mudança, ela vem de Deus. Nós vamos pra Ele da forma que nós estamos. Então você vai pra Ele cheio de falhas, cheio de lutas, cheio de batalhas, cheio de tristeza, cheio de ansiedade, cheio de depressão. Você vai pra Ele do jeito que você tá. E a partir do momento que você fala, eu tô aqui, tudo muda, né? Oi, Jefferson, seja bem-vindo. Só basta a gente dar um passo. Exato, um passo, tudo muda. Ele não quer que você fique olhando pra você e fale, nossa, mas eu sou tão falho, eu sou tão errado. É um passo. Quem transforma, irmãos, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o encontro, tudo muda. É uma decisão. Você decidiu dar esse passo, fica tranquilo. Que tudo será colocado em ordem na sua vida. Vai ser uma luta, Ju? Vai. Porque Deus ele fez o mundo em 7 dias, mas nós somos muito difíceis. Irmãos, obrigada pelos presentes. Nós somos tão difíceis de mudar, irmãos, porque nós não vemos muitas falhas em nós. Todo mundo tem falhas, mas nós somos os perfeitos. Nós, muitas das vezes, não vemos que tem hábitos ruins em nós que já se tornaram algo tão comum. Aí a gente chama de gene forte, né? Que precisa ser mudado. Então Deus vai mudar tudo em nós para então vivermos o propósito. Tudo acontece por meio da mudança que Ele faz em nós todos os dias. Diariamente mudamos, diariamente Ele ministra em nós, diariamente Ele transforma nossas vidas. E é um passo que você dá. Juliana, mas vão me julgar, irmãos? Você dando esse passo ou não, todo mundo te julga. Uma coisa que nós temos que entender, irmãos, é que nós não vivemos na direção do mundo e nós vivemos na contramão do mundo. O fato de você não pensar como o mundo já é um motivo para o mundo te julgar. O fato de você não aceitar tudo que o mundo aceita, mas respeitar, porque nós vivemos em um mundo, irmãos, que nós vemos pessoas fazendo tudo o que quer. Nós não aceitamos, mas nós literalmente respeitamos a escolha da outra pessoa e seguimos a nossa vida. Né? Mas não mudamos a nossa opinião só porque pro mundo é tudo certo. Morar junto pro mundo é certo. Ver conteúdos para maiores de 18 anos pro mundo é algo normal. Nós que falamos assim, gente, isso não é normal, isso não é algo que eu, né, usufruo. É como você chegar numa mesa, tá todo mundo bebendo cerveja e você falar, eu não bebo. Por que você não bebe? É tão normal. Mas eu não bebo. Não é pecado tomar álcool, mas eu sei que se tomar álcool eu posso sair de mim e cometer vários outros erros por conta de estar embriagada, né? Então, já não bebo. Mas para muitas pessoas bebem. Tá tudo bem, você bebe, amém. Não é pecado o álcool em si, é pecado o que você faz depois do álcool.
Tem gente que perde a linha, tem gente que fica nervoso, sai batendo em 300 mil pessoas, sai sendo reclamão, faz tudo de errado e depois fala que é culpa do álcool, né? Tem gente que toma o álcool e depois comete vários erros, delitos e fala, foi culpa do álcool. Mas não é porque é normal viver como o mundo que eu vou viver como o mundo. E eu vou ser julgada por isso. Por não aceitar que o mundo vive em mim. Você é santa, Juliana? Não, eu erro todos os dias, assim como você. Sou pecadora tanto quanto você, não me leve como referência. Eu falo isso pra todo mundo, não me leve como referência. Porque um erro meu pode fazer você me cancelar. E eu não tô falando que eu sou 100% santa, mas o que eu estou falando é que eu renuncio muita coisa todos os dias pra tentar ser um pouquinho mais parecida com Jesus. E é um passinho de cada vez, irmãos. Todos os dias nós mudamos. Hoje eu dou um passinho e Deus muda mais uma coisa em mim. Amanhã eu dou mais um passinho e Deus muda mais um pouquinho em mim. Entende? Tudo muda em mim quando eu dou um passinho de cada vez. Mas é um passinho. Não é que eu falei, aceito Jesus hoje, minha vida vai ser transformada da água pro vinho. Não. É um processo. Porque Deus, ele não pega você e ele joga pó de pirim-pim-pim mágico e faz você mudar a sua vida. Não, ele vai desenvolver você, ele muda você. Pessoas restauradas restauram casamentos. Pessoas restauradas restauram lares que eram disfuncionais. Pessoas restauradas conseguem viver o propósito que Deus tem para sua vida através do seu trabalho. Então você vê a sua carreira mudando porque você mudou. Entende? Você se desenvolve mais. Somos embaixadores do céu na terra. E as nossas ações contam muito, irmãos. Nossas ações contam. O que eu estou fazendo? Será que as pessoas olham pra mim e veem em mim algo diferente? E falam, olha, ela é evangélica. Ela serve a Deus. Ou será que as pessoas olham pra mim e pra você e falam, nossa, você serve a Deus, você vai pra igreja? Cara, não parece. Como têm sido as nossas ações? Será que nós temos demonstrado que Cristo vive em nós? Ou será que o que tem sobressaído em nós é o mundo? Estamos buscando todos os dias o direito de ter a salvação, irmãos. Ou melhor, a oportunidade. Porque Deus já nos deu a oportunidade, mas nós temos que pegar essa oportunidade, né? E cada dia nós tentamos nos santificar mais, não significa que nós somos santos. Somos pecadores. Com essa mentalidade, nós seguimos compreendendo que Jesus se fez semelhante ao homem um dia para que nós hoje fomos semelhantes a Jesus. Jesus fez semelhante-se a nós, humanidade, criação, para que um dia nós, criação, agíssemos como ele agiu durante o período que ele estivesse na terra, levando a palavra para toda a humanidade, levando o verdadeiro evangelho para a humanidade, sem humilhar ninguém, mas levando a verdade. Eu não preciso falar pra você que a salvação é individual, você já sabe. Eu não preciso falar pra você sobre os seus erros, você já sabe o que você erra. Mas o que eu não posso parar de falar é que Jesus vai voltar. A salvação é individual. E o seu posicionamento conta pra que você alcance. Com respeito, eu levo a palavra. Eu não preciso te humilhar pra falar que pecado é pecado. Porque quem constrange e te faz mudar é o Espírito Santo. O que eu preciso te lembrar é que o pecado continua sendo pecado. Que o mundo tenta todos os dias nos corromper. Que não é 2 horas de culto que se mostra você lá, o relacionamento top com Deus. O relacionamento top com Deus, ele é construído dentro da sua casa. Todos os dias, oração, jejum, devocional, a ler a palavra do Senhor. Isso é o seu propósito com Deus. Sua vida com Deus não é construída todo dia você estando na igreja. Porque não adianta você estar na igreja e você ser morto dentro da igreja. Ah, eu tô na igreja todo culto, mas nada mudou em mim. Tô na igreja todo culto, mas eu tô desligado. Tá tudo acontecendo lá e eu tô no celular. Tô com a minha mente lá fora, pensando nos meus problemas, nas minhas dificuldades, pensando no que eu vou jantar, pensando nas contas que vai vir, pensando na fatura do cartão. O corpo tá na igreja, mas a alma tá no mundo. Nós precisamos, irmãos, construir um relacionamento verdadeiro com Deus, porque Ele virá. E Ele não quer saber que você tem um cargo na igreja. Ele quer saber o que você faz. Ele quer saber as suas obras. Ele quer saber o posicionamento que você tem. Você pode ouvir falar de Cristo, mas se você não tiver uma vida com Ele, nada muda. Eu só conheço a Cristo quando eu tenho uma vida com Ele. Afinal, você hoje está ouvindo falar da Juliana Ferreira. Só que você não me conhece.
Conforme você vai me seguindo aqui nas redes sociais, a gente vai fazendo outras lives, você vai vendo os meus vídeos, a gente vai conversando, e aí você vai falar assim, agora eu conheço a Juliana. A Juliana é isso, isso, isso. Entende? A gente só conhece pessoas quando nós nos relacionamos com ela, quando nós construímos algo com ela. E para isso é necessário todos os dias ter esse relacionamento construído. Deus, ele não quer um relacionamento à distância com você, ele quer um relacionamento bem pertinho. Diário. Ele quer que você fale com ele diariamente. Ele quer que você lê pelo menos um versículo todo dia. Não quer ler um capítulo inteiro? Inteiro, preguiçoso. Lê um versículo. Não precisa ler um capítulo todo. Lucas 1 inteiro. Quer ler só Lucas 1, versículo 5? Mas lê pelo menos um por dia. Sabe? Vai pegando o hábito. Daqui a pouco você tá lendo 2, daqui a pouco você tá lendo 3. Às vezes você não consegue fazer uma oração, mas você começa uma oração de 1 minuto. Daqui a pouco você tá nos 2, daqui a pouco você tá nos 3. Antes a minha live, ela durava 5 minutos, porque era tudo que eu tinha pra falar em 5, 3 minutos. Hoje em dia, às vezes ela dura 1 hora, às vezes ela dura menos. Né? É Deus ministrando. Às vezes ele vai falar mais, às vezes ele vai falar menos. E tá tudo bem. Hoje eu quero que você escreva nos comentários: obrigada a Deus pelo presente da salvação. Hoje você entendeu que a salvação e a morte de cruz não foi apenas para o pós-vida, mas também para o dia a dia, né? Então eu quero que você se inscreva nos comentários: obrigada a Deus pelo presente da salvação. Eu vou escrever aqui também. Eu sempre escrevo, irmãos. E eu vou tirar print e postar lá no nosso canal do YouTube, lá no nosso Instagram. Obrigada a Deus pelo presente da salvação. É um presente, irmãos, é uma dádiva que Deus te dá. E o quão bom é ter esse presente todos os dias, não é verdade? Eu sou grata a Deus, irmãos. Eu sou grata... Vou tirar um print aqui, 1, 2, 3 e... Às vezes meu celular dá uma travadinha. Né? Mas obrigada, Jesus, pelo presente da salvação. O quão maravilhoso esse nome é, né? O quão incrível é o nosso Deus. E é uma dádiva que Ele nos dá. Agir rindo das minhas caras e bocas. Mas é um presente que Ele nos dá todos os dias, né? Então o que nós precisamos é posicionamento, tá? Quer viver uma vida extraordinária? Posicionamento. É orar, jejuar, construir um relacionamento com Ele todo dia. Tem muita gente que vive abatido, se sentindo mal, culpando a Deus por muita coisa que aconteceu na sua vida. Mas entenda uma coisa: quando você começa a conhecer a Deus, você começa a ver Ele agindo na sua vida de uma forma tão extraordinária, que você vai entender que teve muita coisa que Ele fez que foi necessária. Às vezes não foi pra você, né? Mas às vezes foi necessário na vida do outro. Então nós precisamos entender que Ele sempre faz o melhor por nós, sabe? Por mais que não entendemos os porquês de muita coisa, mas Deus, Ele é sempre fiel. Paz, Karina, seja bem-vinda. Então não esqueça que a salvação é um presente, é uma dádiva que Deus te deu, é uma oportunidade que Deus lhe ofereceu e que nós precisamos todos os dias o quê? Estarmos bem posicionados, tá? Em breve Ele voltará para resgatar a mim, para resgatar a ti, para resgatar a igreja. E o que nós vamos oferecer para Ele, né? O que nós vamos mostrar para Ele. Porque naquele grande dia, irmãos, não vai ser só aberto o livro da vida, não, tá bom? Naquele grande dia será aberto o livro das obras. Então nós vamos precisar mostrar como nós agimos. Será que nós estamos agindo e o mundo tem nos visto como Jesus em nós? Ou o mundo tem nos visto como mais um incluso nele? Pensa nisso, acho que isso faz a gente refletir muito. Será que as pessoas onde eu chego, elas olham pra mim, quando eu começo a conversar, falar com elas, bater papo, dar risada? No dia a dia, as pessoas olham pra mim e falam: eis aqui uma moça de Deus, né? É divertida, é engraçada, mas não tira essa essência que é em você. Ou, poxa vida, você é evangélico, você é crente, você é católico? Realmente você é da igreja? Nossa, realmente você vai pra igreja? Realmente você lê a Bíblia? Realmente você ora? Será que as pessoas estão olhando pra gente assim? Porque não parece, as nossas ações não estão, como eu posso falar, refletindo, né, Jesus em nós? É tempo da gente se analisarmos.
É tempo da gente parar um pouquinho, olhar e ver o que mais tem refletido em nós. Realmente, será que tem sido Ele? Porque quando eu vejo que Deus está refletindo em mim, eu sei que, não que eu tenho direito à salvação e que eu já conquistei, mas que eu tô no caminho certo, né? Que cada passinho ali tá valendo um pouquinho mais a pena e que eu realmente estou na direção correta. Amém? Então é um tempinho para nos analisarmos, né? Jesus está voltando, o reino dos céus está próximo, é tempo de nos posicionarmos, porque Ele virá. E Ele virá resgatar a sua igreja, num piscar de olhos isso vai acontecer. E será um momento único, um momento lindo. E eu espero poder ir. Eu luto todos os dias para que eu e minha família, e tento instruir os meus filhos sempre, né? Talvez seja muito falha ainda em instrução para os meus filhos, irmãos. Mas eu posso fazer cada vez mais, né? Para Deus. E dentro da minha família também, meu esposo, eu sempre falo pra ele, vamos orar pelo nosso casamento, buscar uma vida em Deus, porque ele tá voltando, né? Eu sempre falo pro meu esposo, não é nem só pelo fato dele estar voltando, mas pelo fato de que nós precisamos dele, e todos os dias nós precisamos dele, irmãos. Eu não sei vocês, mas eu falo pra Deus, nunca se afasta de mim, porque... E nunca me deixe afastar de você, porque, irmãos, eu nunca quero parar de sentir a presença dele de verdade. Sabe, eu nunca quero parar de sentir que ele está aqui. Sentir, sabe, poder falar em nome de Jesus, em nome de Deus, Espírito Santo, e sentir aquela vontade de chorar. Aquele sentimento de, ai, como eu amo vocês. Sabe, eu nunca quero parar de sentir isso. Então eu falo pra Deus, eu muitas das vezes posso errar, mas que o meu erro e eu venha reconhecer para voltar sempre mais rápido para perto de ti, para não me afastar de ti ao ponto de eu não me reconhecer mais. O ponto de me afastar dele ao ponto de eu não ver mais ele em mim e as pessoas não enxergarem mais ele em mim. Eu acho que isso vai ser muito triste para mim, sabe? Então assim, eu não quero que isso nunca aconteça. E não porque ele precisa de mim, mas porque eu preciso dele. Não só pro pós-vida, mas pra vida. Eu preciso dele, né? Então é isso. Foi até aqui que Deus nos sustentou na palavra. Se eu falar algo a mais, pode ser que eu saia do propósito que Ele nos trouxe na manhã. Hoje não foi para falar sobre bênção. Hoje não foi para falar sobre propósito. Hoje não foi para falar sobre promessa. Hoje foi para falar sobre posicionamento e nos lembrar da salvação. E que ela serve para o pós-vida, mas para a vida também. Para a vida eterna, mas também para a salvação de muita coisa dentro do seu lar, da sua casa e até mesmo a sua própria salvação. Amém? Vamos lá, irmãos. Eu vou orar por vocês para encerrar. Os irmãos que já forem trabalhar, Deus abençoe, viu? Eu vou orar rapidinho para que vocês possam ter um dia abençoado. Vamos lá? Senhor Deus Pai, eu quero lhe agradecer, Jesus, pelo amor e misericórdia que o Senhor tem nos dado todos os dias e por nos dar o presente maravilhoso que é a salvação. Muito obrigada por nos lembrarmos o motivo da morte de cruz e por nos mostrarmos e nos lembrarmos desse presente tão grande que foi a vida do seu próprio Filho por todos nós. Senhor, eu lhe agradeço e lhe entrego todas as áreas da minha vida em tuas mãos e todas as áreas da vida dos meus irmãos também em tuas mãos. Tudo aquilo que era preocupação, tudo aquilo que era dúvida, tudo aquilo que era um grande problema, que o Senhor entre com uma provisão divina e comece a colocar tudo em ordem, principalmente nós. Pai, se ainda há algo em nós que está desalinhado para vivermos o seu propósito, que o Senhor nos mostre, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para entendermos o que precisamos mudar e que o Espírito Santo ministre em nós. Se ainda há algo em nós que está desalinhado para o propósito ao qual o Senhor estabeleceu nas nossas vidas, nos ajude, Pai. Nos ajude a melhorar todos os dias, porque sozinho não conseguimos. Eu clamo pela tua cura sobre o corpo físico, mente, coração dos meus irmãos. Repreenda a enfermidade, a angústia, a dor. Vai tirando a ansiedade, a depressão. Tudo que não há e não provém de ti, que venha a ser removido, Pai, em nome de Jesus, das nossas vidas. Traga sempre restauração completa para nós e que no meio dessas crises que o mundo tem passado, o Senhor nos dê sabedoria, força, para que venhamos vencer, romper em fé e vivermos o extraordinário da totalidade das promessas a qual o Senhor escreveu para nós. Abençoa cada lar e torna cada lar um lar de paz, um lar funcional, um lar de amor, um lar de unidade e que a tua presença venha estar constantemente sobre a vida de cada irmão meu neste momento. Fortaleça os relacionamentos, restaura as alianças e nos ensina a ser mais perdoadores uns aos outros. Nos ensina a agir como o Senhor agiria em determinadas situações para que possamos
ter as nossas obras por completas também em Ti, para que o Seu nome venha a ser glorificado através de nós, né? Que não venhamos ser dominados, Pai, pelo desespero do mundo, pelas frustrações, ou que venhamos ser totalmente distraídos ou desestabilizados para paralisar. Que venhamos viver o propósito e a totalidade de tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Nos socorre todos os dias e que nós venhamos ser, Pai, todos os dias a primeira essência do bom perfume que há em Ti. Abençoa os nossos filhos, guarda os nossos pequenos, protege os passos e que eles venham sempre crescer com sabedoria e caráter, sendo sempre luz em Ti. Eu entrego tudo o que somos, tudo o que há em Ti, o nosso coração, e peço que o Senhor cumpra em nós e ministre sobre nós o Seu propósito, e que o nosso coração venha a ser todos os dias o Seu altar. Amém? Amém! Glória a Deus! Que nosso dia seja abençoado, em nome de Jesus. Eu declaro prosperidade, bons momentos, sonhos alcançados, mais um passinho para Cristo. Eu declaro em nome de Jesus paz e boas notícias chegando sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, sobre o nosso lar. E eu não podia fechar a live antes de fazer o apelo. Bom dia! Seja bem-vindo! Para você que entra na live, sentiu Deus nessa live, sentiu Jesus nessa live e sentiu a vontade de voltar. Ai, Deus, como eu queria voltar, Senhor, como eu queria voltar a sentir a Sua presença, como eu queria Te ouvir, como eu queria sentir, né, o Senhor agindo sobre a minha vida e queria ver mais o Senhor em mim. Hoje eu convido você a voltar. É um passinho, foi o que o nosso irmão falou. Um passinho, tudo muda. É só um passinho. Você dá o primeiro passo e Jesus, ele vai te ajudar nos outros demais passos. E o Espírito Santo pode ter certeza, ele vai estar lado a lado com você. Então, se nessa live você sentiu essa vontade de voltar, hoje é o dia. Caso você queira e possa, escreva aqui nos comentários: Juliana, hoje eu estou voltando. E eu vou fazer o apelo. Os irmãos que quiserem, repitam comigo. Escreva nos comentários que você está voltando. Os irmãos que puderem escrever. Se você quer fazer e ficar aí no off, não tem problema também não. Fique em paz, viu? Vamos lá? Eu falo, vocês repetem, tá bom? Hoje eu declaro em céus e terras que o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Eu declaro que Deus é o dono de tudo que há em mim. Eu declaro que hoje eu escolhi Jesus como meu caminho, verdade e vida. E eu reconheço, Pai, que o Senhor é o Deus da minha salvação. Escreve o meu nome no livro da vida, para que naquele grande dia eu possa te encontrar e te dar um excelente abraço. E que eu possa ser recebida nos céus por ti. Senhor, que o meu passado ele venha a ser apagado e que a partir de hoje tudo se faça novo. Flua em mim e ministra em mim o seu propósito. Que a minha vida venha a ser o seu altar. O Senhor é o Deus da minha vida e eu declaro que eu sou seu. Amém? Para os irmãos que aceitaram Jesus hoje, sejam mais do que bem-vindos em nome de Jesus. Os céus estão em festa para, né? Quando um pecador se arrepende, quando um filho volta ao lar, os céus estão em festas. Então seja super bem recebido em nome de Jesus. Seja bem-vindo à nossa casa, bem-vindo à nossa família. Espero estar com vocês em outras lives. Aqui temos conteúdos bacanas todos os dias. Também temos um pouquinho mais do passo a passo de muitas situações aqui na nossa vida. Nos acompanhe também, quem puder, lá no Instagram. Lá eu posto stories. Eu vou colocar uma caixinha de pergunta hoje lá no Instagram, para você deixar seu nome na caixinha e eu vou deixar um louvor para você e uma palavra. Amém? Então, ó,
Fiquem com Deus, sejam todos bem-vindos. Tenham um dia mais do que abençoado em Cristo Jesus. Graça e paz seja com todos. Foi um prazer estar nessa manhã com Deus junto com você. Seja bem-vindo sempre, tá? Live de devocional é um dia sim, um dia não. A próxima live vai ser sexta-feira, a partir das 5h20 da manhã. Próxima live de devocional. Hoje à noite, 10 horas, tem o quê? Oração. Eu espero vocês. Fiquem na paz, irmãos.